reunidos aqui no nosso Lar de Teresa, virtual, nessa época de isolamento, e sentindo o quanto o Lar de Teresa somos nós. Então, vamos iniciar a nossa reunião lendo uma página do livro Religião dos Espíritos, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, li pelo Espírito Emmanuel, Memória Além Túmulo. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição de nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não ouvideis assim que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir desenleados da treva no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Então, vamos fazer a nossa prece, pensando nessas palavras de Emmanuel, nos lembrando dos nossos compromissos, de todos os bons propósitos que fizemos no mundo espiritual, daquilo que estamos fazendo das nossas existências, como estamos aproveitando as oportunidades que nos são concedidas, oportunidades às vezes dolorosas, mas que nos farão erguer melhores, mais preparados para o mundo de regeneração ao qual todos aspiramos e que, em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, todos habitaremos. Que o nosso Lar de Teresa, tão amado, continue sendo amparado e fortalecido, e que nós o multipliquemos onde estamos, sabendo que o Lar de Teresa somos nós. Muita paz, que Jesus nos ilumine em todos os momentos. Todos os momentos. Obrigada. Então, o nosso estudo de hoje, continuando no Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências, lembrando que Allan Kardec quis saber os detalhes, tanto da vida além túmulo, quanto de fatos ocorridos nessa existência.
E aqui ele vai falar das ideias inatas. O que são essas ideias inatas? Só essa palavra nós já fazemos uma ideia, quer dizer, já nascemos com elas. Eu peguei duas definições, uma foi o José Carlos Leal no livro Reencarnação, que ele fez referências. Ele fala que desde Platão existe a referência a ideias que o espírito traz consigo de outras vidas. Segundo Platão, o espírito, tendo vivido no mundo das ideias, lá conheceu tudo que na Terra existe. Assim, quando encarnado, ele traz consigo o conhecimento passado. Tanto que Platão dizia que aprender é recordar. Mas Hermínio Miranda, no livro A Memória e o Tempo, ele nos vai falar de um conceito mais aprofundado e de acordo com a doutrina espírita. Ele diz: a memória é um banco de dados preservados indelevelmente, quer dizer, com precisão, em toda a sua integridade, com todas as suas minúcias e até emoções, em registros do perispírito, vida após vida, a partir dos primeiros movimentos conscientes do ser. Então, por essa definição do Hermínio, principalmente, nós vamos percebendo que a memória é uma construção. Desde lá, aquele nosso início, simples e ignorantes, aqueles seres ainda unicelulares que fomos sendo construídos até habitarmos um corpo no gênero humano, na raça humana, e termos esse potencial divino mais destacado em nós, essa memória veio sendo construída. Então, quando vamos falar de ideias inatas, nós já fazemos uma ideia melhor do que é isso. Não é que um ou outro tenha esse privilégio de, ao nascer, trazer alguma bagagem, mas é porque veio sendo construído ao longo das existências. E Kardec fez algumas perguntas a respeito. Na 218, ele pergunta: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então, vamos ver, Kardec quer saber, quando nós encarnamos, nós somos uma folha em branco, que estamos começando tudo novamente, ou vamos trazendo, e aqui ele fala das percepções e conhecimentos. Então, como Hermínio falou, não só o conhecimento, como a sensação, as emoções que estão impregnados em nós. E aí os espíritos respondem: guarda vaga lembrança, o que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, uma vaga lembrança, porque nós já sabemos que ao reencarnar, nós não nos lembramos totalmente do que foram as nossas existências anteriores. Que esse esquecimento do passado, para nós, é uma bênção, para podermos progredir, para podermos aproveitar as oportunidades. Mas aquela experiência do passado, ela não se perde. Essas ideias, aquilo que fomos acumulando por várias existências, fica impregnado em nós e vai aflorar ou não em determinado momento. E Kardec continua perguntando: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não é invenção de estudiosos dizer que as pessoas já nascem com essas ideias e coisas que não aprenderam nesta vida? Ele disse: não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Nós sabemos que as nossas conquistas morais e intelectuais não se perdem. Elas são imperecíveis, elas são eternas, elas vão se somando à nossa
vivência a nossa evolução. E dependendo do momento, elas vão aflorar. Dependendo da utilidade, da necessidade, elas afloram. Continuam os espíritos. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. No mundo espiritual, nós temos uma noção mais exata de tudo aquilo que já fomos, de tudo aquilo que fizemos, que ainda precisamos de aprender. Ao reencarnar, nós perdemos muito dessa memória, mas fica aqui, como ele diz, a intuição. E essa intuição que vai nos ajudar a progredir, porque o objetivo de nós renascermos é o progresso, é a evolução. Todos nós, independente do estágio evolutivo em que estejamos no momento, nós renascemos para progredir, para corrigirmos os caminhos mal feitos do passado, aprendermos novas lições, repetirmos as antigas que ainda não aprendemos, e assim vamos sucessivamente progredindo e eliminando de nós o que atrapalha a nossa perfeição. Continua a resposta. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. E aqui nós vimos duas questões, porque ele diz, se não conservássemos a lembrança, a cada nascimento, o espírito seria uma folha em branco. Todos seríamos iguais. Não haveria essa diferença de talentos, de aptidões, de tendências que nós vemos entre nós, porque estaríamos todos nivelados, porque recomeçamos do zero. A defesa da reencarnação passa por essa questão, é só vermos a diversidade de caracteres das pessoas do nosso mundo, diferenças físicas, emocionais, culturais, espirituais, cada um de nós num estágio evolutivo. Porque uns caminhamos mais ou menos rapidamente, e aquilo que já conquistamos do passado está presente em nós. A subpergunta B da 218 ainda. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas, considerando que uma existência vai gerar a seguinte. Será que essa questão é embasada pelos espíritos? E aqui eles respondem, nem sempre tão grande como o supondes, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Isso é muito fácil de verificarmos, inclusive, nos livros espíritas, na série do André Luiz, nos romances. Nós vemos, inclusive, pelo próprio exemplo de André Luiz narrado, essencialmente no Nosso Lar, depois ele vai nos demais livros, em que ele saiu daqui ignorante da vida espiritual. Era uma pessoa que se dizia católica, mas pro forma, como muitos dizem, e chegou no mundo espiritual, fez um exame de consciência, aprendeu, progrediu, modificou a sua visão de mundo. Então, esse espírito, ao reencarnar, já vai trazer uma nova bagagem, porque nós fomos informados que progredimos no mundo espiritual, aprendemos no mundo espiritual, mas precisamos das lutas diárias, da convivência com aqueles com quem estamos comprometidos para aparar as nossas arestas. A questão 219, Kardec pergunta, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos
que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. E eles respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito também não muda, embora troque de roupagem. Aqui Kardec já vai fazer referência à questão dessas ideias inatas propriamente ditas, que nós vemos crianças que apresentam talentos impressionantes numa idade que outras ainda estão quase que engatinhando. Eu peguei, assim, alguns exemplos, não dá para falar muito, mas muito interessantes. Nós temos aqui no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, essa edição da FEB, livro de Leon Denis, lá no capítulo 15, quando ele fala as vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade. Então, nós vamos nos fixar nessas crianças prodígio. Algumas referências que são riquíssimas. A primeira que todos nós conhecemos é a de Mozart. Mozart, com 4 anos, já tocava uma sonata. Aos 8, ele compôs uma ópera. O Mozart é o exemplo clássico da criança prodígio. Tem até o filme Amadeus, que é um filme antigo, mas que vale a pena ser revisto. Aquele espírito que veio com aquele talento nato, que não teve tempo nessa vida de ter aquele conhecimento. Aqui fala de Paganini, que criança ainda tocava violino, Liszt, Beethoven, Rubinstein, Michelangelo, Pascal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana. Tem um outro, Jacques Crichton, que era denominado um gênio monstruoso. Era escocês e aos 15 anos discutia latim, grego, hebraico ou árabe sobre qualquer assunto. Com 14 anos tinha conquistado o grau de mestre. E aí nós vamos vendo vários exemplos nesse sentido. E eu quis, aqui no Leon Denis, ele tem vários outros exemplos, mas eu fiquei pensando, matemáticos. Que matemáticos nós poderíamos enumerar? E eu fui ligeiramente, não é uma coisa profunda, em Gauss, Carl Friedrich Gauss, matemático, físico e astrônomo alemão. E é impressionante porque o Gauss era de uma família pobre e ele se tornou um dos matemáticos mais importantes e prolíficos da história. Com 10 anos, já iniciou seus estudos regulares de matemática e depois criou a geometria diferencial, probabilidade e estatística, mas sendo que começou muito cedo. Seu nome passou a ser utilizado para medir, para nominar uma medida magnética, o Gauss. E temos uma outra, bem atual, é a iraniana Mariam Mirzakhani. Essa eu achei muito interessante, porque ela tem relação, inclusive, com um grande matemático nosso, o Arthur Ávila, que ganhou a medalha Fields. Então, os dois foram agraciados com a medalha, não é Fields, é Fields, que é como se fosse o Nobel da matemática. E ela também, lá no Irã, onde ela fez os estudos dela, ela já se destacava. Antes disso, ela e o Arthur Ávila, porque é importante nós mencionarmos os nossos gênios brasileiros. Ele apareceu na mídia quando ele ganhou a medalha Fields, né, como eu falei, referente ao Nobel, um rapaz jovem, mas que desde cedo já vinha aperfeiçoando seus estudos, seus conhecimentos
de matemática. E teríamos outros para mencionar, falando que os dois, ainda adolescentes, ganharam a medalha de ouro de uma Olimpíada Internacional da Matemática. Quando chegaram na Fields, foi a culminância desse trabalho, desse exercício. E quantos gênios anônimos, desconhecidos, que nunca terão as oportunidades e as projeções que esses tiveram. E quantos de nós que vamos permanecer anônimos, não faremos grandes coisas, mas que também temos essas ideias que vão ajudar aquela comunidade onde estamos colocados, porque já trazemos uma bagagem naquela área, na área da fraternidade, na área da medicina, na área da engenharia, da informática. E aí vamos continuar. Outra questão interessante, a 220, que Kardec pergunta: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto da arte? Sim, desde que conspurcou, ou seja, violou, não respeitou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Aqui nós vamos falar do desenvolvimento das faculdades intelectuais, que é necessário que desenvolvamos as nossas várias possibilidades. Numa encarnação, eu desenvolvo a arte, noutra, eu vou para as ciências exatas, noutra, eu já vou para as humanas, mas sendo tudo isso, aquele mesmo espírito, que estou buscando a minha completude. Ou, nessa outra possibilidade também que os espíritos disseram, eu posso não exercer o meu talento maior porque eu usei mal. Temos exemplos na literatura, Irmão X tem algumas histórias a respeito. A pessoa era uma grande inteligência, mas só que usava aquilo para se beneficiar, para trazer apenas lucros e benefícios para si mesmo. E, ao reencarnar novamente, ela não teve possibilidade intelectual nenhuma. Gente, o cuidado que precisamos de ter, de nunca apontarmos a pessoa que, nesse momento, está intelectualmente desfavorecida, ela usou mal a inteligência. Nem sempre. Pode ser um espírito que pediu para passar por aquela provação, talvez para testar a humildade. Nós vemos lá no Céu e Inferno, lá na última parte das expiações terrestres, onde espíritos de grande elevação renasceram em situações dolorosas. Não porque ainda devessem, não porque ainda precisassem de se equilibrar com a lei, mas porque queriam passar pela prova da humildade. Já tinham se quitado, já tinham reparado, já tinham expiado, já tinham se reequilibrado com a lei. Mas aquilo ainda era necessário, porque nós vamos lembrar que o Evangelho de Jesus é baseado na humildade. A humildade entendida no seu verdadeiro sentido. O sentido do espírito que se sabe capaz, se sabe grande, mas se iguala àqueles outros que ainda ignoram para ajudá-los a se levantar. Então, são várias as possibilidades. Jamais podemos apontar os nossos dedos e dizermos, está pagando, está espiando, é um grande devedor.
talvez nós sejamos maiores devedores e estejamos tendo um refresco para nos fortalecermos e depois assumirmos a responsabilidade dos nossos equívocos. Agora, a questão seguinte, com a subquestão, ela como que já vai tratar de outro aspecto. Eu gosto muito de ver como Allan Kardec trabalha, que nós vemos que aqui, questões de 218 a 221, ele não analisa um só aspecto da questão. Ele vai desdobrando, ele traz para a nossa meditação diversas faces da mesma questão para que nós estabeleçamos um entendimento. Isso é que é rico. E quanto nós demoramos para compreender Kardec? Porque no Livro dos Espíritos, na codificação espírita, nós temos que observar 3 aspectos. A pergunta que Kardec faz, a resposta dos espíritos e os comentários, que muitas questões têm comentários dele. Então, esses 3 aspectos completam a questão, porque é necessário saber perguntar. É necessário ir exatamente naquilo que interessa, no ponto que interessa, para ir fazendo o encadeamento da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então, agora a questão 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Essa é uma questão que vem nos inquietando há muito tempo. Perceber, ter essa noção da existência de Deus que nós temos no Livro dos Espíritos, até os selvagens têm. Aí pergunta, é uma lembrança retrospectiva? E pressentir, os povos mais antigos já tinham os seus rituais, já tinham as suas cerimônias, visando tanto a homenagear aqueles que se foram, quanto ao futuro. E dizer que é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amildadamente, abafa esse sentimento. Mais uma vez, nós vamos vendo nosso orgulho, nosso egoísmo, como que nublando a nossa visão e nos impedindo de ver claramente as leis da vida, a justiça da vida. Porque essa lembrança, essa intuição, é aquilo que já trazemos. É aquela certeza que já adquirimos em outras existências e que nós chegamos aqui no convívio, no contato com outros, talvez tão orgulhosos quanto nós, tentam abafar. Então, é necessário trabalharmos, e agora, nessa fase de recolhimento em que a humanidade inteira está, uns já saindo, outros ainda nesse recolhimento por causa dessa pandemia, é necessário que reflitamos sobre esses nossos valores. Faz sentido o orgulho? Faz sentido a vaidade? Quais são os meus verdadeiros valores? Como eu estou convivendo com essa limitação que me está sendo imposta? Eu que me achava todo poderoso, que tudo podia, tudo fazia, ninguém me prendia. É uma reflexão para todos nós. Aí a última questão, que é a 221A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Porque Leon Denis, no livro Depois da Morte, ali no início, ele vem falar dos princípios espíritas também esposados. Está lá os celtas, aí tem os egípcios, a civilização indiana, e várias que já tinham essa noção
da existência de Deus, que desde os povos mais primitivos já tem, mas dessa sobrevivência, o culto que se fazia aos mortos, a preparação para a morte, na esperança do acordar, do despertar no outro mundo, sem se saber ao certo como isso se daria. Muitos acreditando que seria da forma como vivemos aqui. Tanto que alguns povos enterravam com seus tesouros, seus escravos, para que fossem servidos no mundo espiritual, desconhecendo essa realidade que foi nos trazida pela doutrina espírita. Não, a vida no mundo espiritual é a vida espiritual. São os valores que você pode levar, valores do espírito, não valores da matéria. E olha a resposta dos espíritos, se são devidas a essa lembrança, a crença desses povos, dos princípios espíritas. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte a encontramos, o que o constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia, e a ignorância se lhe mistura à superstição. Então, junta a ignorância com a superstição e fica esse caldo confuso. Por quê? Ali em cima ele falou do orgulho, e aqui nós temos a intuição da existência deste mundo, mas não podemos aceitar porque a religião que eu professo, a minha família não aceita, eu mesma, nas minhas condições físicas e materiais, não posso admitir uma vida em que tenha só valores espirituais, então por isso eu falseio. E aqui quando ele diz assim, os preconceitos falseiam essa ideia, e junto com a ignorância vem o preconceito. Mais uma vez, nós vamos juntando e compreendendo o que Jesus falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E cada um de nós assumiu como verdade a sua, da Igreja Católica, Protestante, Judaica, muçulmana, budista. Não, essa é a verdade total, a verdade integral. Quem não aceita essa verdade é um herege e deve morrer, porque essa é a verdade. Mas o que é a verdade? A única verdade que devemos buscar é a verdade do amor. O amor que Jesus veio não só pregar, como exemplificar. Porque então nós iremos entender perfeitamente todas essas questões, trazendo em nós o desenrolar, o cultivar do sentimento do amor e da necessidade de nos aprimorarmos para atingir a perfeição. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição, ponto. E, para isso, vamos passando pelas dificuldades da vida. Uns, desde muito jovens, desabrochando aqueles talentos injustificáveis. Outros, embora anseiem terrivelmente desenvolver os seus talentos, mostrar, crescer na vida, como dizemos, se veem sempre presos, se veem sempre embotados. Outros ainda extremamente prejudicados, não têm condição intelectual e material de se desenvolver. Então, são diferentes aspectos, diversos aspectos da nossa vida que
vamos compreendendo, vamos alcançando à medida que vamos compreendendo melhor o que Jesus veio trazer para nós. A necessidade de crescimento, a necessidade da compaixão, da tolerância e do amor, no seu mais alto grau. E nesse momento estamos sendo convidados ao exercício do amor, ao exercício da fraternidade e do se olhar ao outro. Ninguém é melhor do que o outro. Somos todos espíritos passando por diferentes fases da nossa evolução e muitas daquelas pessoas a quem apontamos o dedo já podemos ter estado naquela situação ou ainda passarmos por ela. Quando temos consciência disso, nós percebemos, somos irmãos e vamos crescer juntos. Eu agradeço muito ao Lar de Teresa, a nossa casa de amor e de luz, que nos possibilita continuarmos atuantes, continuarmos refletindo sobre as realidades da vida e vibrarmos positivamente onde estamos colocados. Então, encerrando o nosso encontro deste dia, nós vamos só lembrar um pequeno item dessa mensagem de Emmanuel, quando ele diz: a faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Quando podemos, quando nos é permitido, recordamos o que é necessário, o que é útil. Que Jesus esteja conosco. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amado, espíritos amigos, mais uma vez agradecemos pela proteção, pela possibilidade de refletirmos sobre os seus ensinamentos. Agradecemos pelos seus missionários que vieram até nós, nos trazendo essas mensagens e possibilitando que hoje estejamos mais preparados para enfrentar as adversidades da vida, com a certeza e o conhecimento pleno de que estamos amparados, todos, sob a proteção de Deus e o do nosso Mestre Jesus. Muita paz, que Jesus nos ilumine e continue conosco em todos os momentos. Obrigada.